Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso espaço, blog de João Maria Dari Top Sou Eu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Groups, do Yahoo Resposta, muito obrigado. Você que resiste bravamente pelo bom e velho e-mail, muito obrigado. Deixa eu mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, amado Papai Tima de Montão. Hoje, dia 2 de março de 2024, no meu relógio são exatamente 15 horas e 41 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior de São Paulo. Queria comentar com vocês aqui, fazer uma análise de um artigo da doutora em filosofia, Bruna Frascola. A Bruna Frascola é doutora em filosofia, beleza, né? Eu não sou ninguém, mas a internet deixa todo mundo igual, cara. A gente é afrodescendente, brasileiro, e todo mundo tem voz, né? A internet deu voz para todo mundo. Eu vou ler um artigo que ela escreveu à Gazeta do Povo. Estava folheando a Gazeta do Povo, né? Os artigos, e me deparei com esse artigo aqui, que eu falei assim, pô, não pode ser verdade isso aqui, né? Mas então, resolvi ler o artigo, e quando eu li o artigo, eu falei assim, cara, essa pessoa, ela está falando sobre um Olavo da imaginação da cabeça dela, não o Olavo real. Mas vamos ler o artigo aqui, possa ser que eu faça 3, que eu tenho 15 minutos para falar ao vivo, tá? No Spreaker Podcast, ele vai converter a podcast no formato para o YouTube. Então, vou dividir em 3 partes aqui para poder aí, de repente, né? Pode ser que em uma parte dê ou em 2, beleza? Dando esse recado aqui, obrigado a você que gostar, dá um like, se não gostar, dá um dislike, comenta, compartilha. Como Olavo de Carvalho contribuiu para a nova direita ser incapaz de se organizar? Peraí. Como Olavo de Carvalho contribuiu para a nova direita ser incapaz de se organizar? Peraí. O artigo, o título do artigo já é um erro. Você tem um lado, Bruno. Você tem um lado. E você quer polemizar em cima de assuntos para você ter audiência. É isso que você quer. Mas, pelo título desse artigo, você não conhece o trabalho do professor Olavo de Carvalho. Está compreendendo a questão? Mas vamos lá ler o artigo aqui. Na caixa de comentários do meu texto, a esquerda tem partidos, a direita tem uma turba de coaches e influencers. Como você sabe disso? Você se apega muito ao que você vê na internet. Mas tem muita gente do conservadorismo aí que não está na internet, está nem se lixando para isso, está fazendo outros trabalhos. Mas não vou ficar dando nomes aqui. Mas enfim, chovendo críticas indignadas que podem ser expressas mais ou menos assim. Nós não precisamos de organização, porque organização é coisa de comunista, de coletivista. Pô, você está levando a sério esse pessoal aqui? Quer dizer que uma pessoa fala isso aqui, está fazendo uma chacota, e você leva a sério achando que todo mundo que é da direita é assim. Para aí, para um pouquinho, né, meu? Não dá, hein? Mas vamos continuar aqui. Na referida caixa descobri ainda o que o youtuber anarcocapitalista Ricardo Albuquerque, conhecido como Ancapso, Gordão, Ucrânia, entre outros apelidos e pseudônimos, comentou meu texto para a sua audiência, e o comentário foi nessa linha aí. Comentou o texto dela. Vamos ver que texto que é esse aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir o texto. Você já desejou? Ela está lendo entre os comentários, né, do texto dela. Mas enfim. Então, a filósofa aqui, a doutora em filosofia, né? Olha que interessante. Ela se atrapalha no seguinte sentido. A direita, justamente, né, e o conservadorismo no Brasil, muitas pessoas que têm uma certa aparência de influência também, foi muito criticado pelo próprio professor Olavo de Carvalho por causa dessa questão. Tá certo?
Então você está... nós estamos percebendo que você não leu o professor Olavo de Carvalho. Tá certo? Não leu o professor Olavo de Carvalho. Então você pega trechos aí, né? Faz aí uma tiragem, pega uma amostragem ali, uma questão aqui a colar, para tentar aí falar sobre algo, mas na verdade você não leu. Eu tenho dificuldade de acreditar que você leu alguma coisa do professor Olavo de Carvalho na sua inteireza, tá certo? Continuando aqui. Pouco depois e o artigo do deputado Zucco intitulado Estado Policialesco, que após retratar a obscura conjuntura política vivida no Brasil aponta a seguinte luz no fim do túnel. A última live promovida pelo presidente Jair Bolsonaro só reforçou uma verdade: somos maioria no Brasil. Olha minha cara aí. Você é filósofa, não entende, se você entende aí de estatística, bacana, mas o que acontece? Nós estamos vendo que você está citando questões de pessoas que são apoiadores do Bolsonaro, mas não significa também que essas pessoas são conservadores. E o professor Olavo de Carvalho deixou claro, ele não está com essa pecha de conservador ou esquerdista. Por quê? Porque nos dias atuais já não faz mais sentido isso. Então, você quando escreve sobre essas questões, você pega trechos aí, tá certo? E vai comentar em cima, porque como se fosse o professor Olavo de Carvalho que foi ocupado disso aqui. Para aí, não dá. Então você não acompanhou mesmo. Mesmo que admitamos que cada visualização seja de um apoiador de Bolsonaro diferente, excluindo a possibilidade de alguém ter visto mais de uma vez, então fica tentando justificar o justificado, se viu mais de uma vez. Se você viu mais de uma vez, não vai contabilizar não. A métrica do YouTube tá assim, pô. Aí é difícil, hein? Mas enfim. Né? Se você viu, né? Você quando tem uma conta no YouTube, você tem o seu smartphone, você tem a sua TV, você deu um like, só aquele like que vai valer. Você pode... Se você for na sua televisão, não vai alterar nada. Então, desconhece essa questão que foi alterada no YouTube. Mas, enfim, né? Em seguida, li a matéria. Fidelidade partidária ainda é desafio para o PL. Bolsonaro quer filiados alinhados à direita, que mostrava que nem sobre os deputados do PL tem autoridade questionando sobre a tal desorganização. Olha só, isso aqui foi justamente o que o professor Olavo de Carvalho tanto criticou, pô. Essa falta de organização desse pessoal aí. Né? Tudo que é novo pode ser assim mesmo. Então, a direita no Brasil, o conservadorismo, vem de longo tempo. Mas nós tivemos um período aqui de uma certa hegemonia esquerdista aqui. Onde tu estudou, você sabe bem disso. Na UFBA, pô. Me ajuda aí a te ajudar. Então você joga espantalhos, pega recortes ali para jogar essa para cima da gente. Aí não dá, hein? Então é uma pessoa que não teve acesso ao COF, não teve acesso a certos livros do professor, ou se teve, tá certo? Teve essa falha nesse entendimento, mas enfim. Pô, aí é difícil, hein, Bruno? Me ajuda a te ajudar, né? Já os partidos que não são de esquerda, o debate é aberto e acontece de isso não ser visto como fragilidade. Português aqui também tá ruim, viu, ô Bruno? Me ajuda a te ajudar, cara. Pelo contrário, é entendido como algo natural e há maior tolerância para um debate mais franco. Claro, muitas das vezes isso pode mostrar um certo enfraquecimento ou bagunça, mas é assim que eles são organizados. Vai, portanto, na mesma linha da caixa de comentários do YouTube.
O fato de Bolsonaro ter mais visualizações do que Lula significa o de sempre. Ele tem uma grande audiência na internet. Ah, peraí. O Lula, pelos votos que ele teve, que dizem que ele teve, tá certo? Ele já foi 2 vezes presidente. Ele é popular. Como que ele não tem essa questão toda? E nós sabemos que o establishment sanguinário assassino está batendo diuturnamente no Bolsonaro. Mesmo assim, ele consegue ter audiência. Ele veio aqui ontem em Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, muitas pessoas na rua. Veja o Lula aí. Faça isso aí, esse teste das ruas aí, pô. Então, pela amostragem, lógico que dentro de uma estatística aí, se você for fazer uma pesquisa num bairro que você sabe que é de flamenguista, qual que é a maioria dos torcedores daquele bairro, o modelo ali não pode ser contestado, é lógico. Tem que ser mais difuso o negócio. Mas que temos que admitir que o Bolsonaro, quer queiramos, quer não, tem uma popularidade enorme, tem, cara. Não adianta brigar com os fatos aí. E filósofo não tá para brigar com os fatos. Filósofo tem que basear-se na realidade e inferir valores ali. Tá certo? E esse erro que você comete esse erro, não sei se de propósito ou por erro de lógica. Então tem um livro do professor Olavo de Carvalho que eu recomendo para você, não sei se você leu, a teoria Aristóteles em Nova Perspectiva, a teoria dos 4 discursos. Tá certo? Então, como que você... E o professor Olavo de Carvalho sempre falou sobre essa questão de ter uma base que dê sustentação para a pessoa que sobe. E ele dizia que ter cargos eletivos não quer dizer questão que você tem poder. Está compreendendo a questão? Veja o quadro do Brasil. Seja sincera. Você acha que nós estamos num regime aí tranquilo, total, que você pode falar qualquer coisa que você queira? Ou você percebe que tem alguns assuntos que são tabus no Brasil? Entre aspas aqui, nós estamos numa democracia, mas você acredita que é uma democracia? Então analisa. Então é uma questão interessante isso aqui. Outro ponto aqui. Se os eleitores da caixa de comentários o youtuber ANCAP e o docente do MME concordam em linhas gerais, eu não vou crer que eles estão macumunados, mas sim que se trata do senso comum na nova direita. Oh, peraí, pô, esse youtuber aí, você veio falar que é direitista, pô, o Zucco também? Não. Nós estamos falando aqui em algo maior que isso aí. O direitista e esquerdista não é o caso aqui. Tem a mentalidade revolucionária e tem o anti-mentalidade revolucionária. É simples assim. Então você tem um comentário aqui, ó. Por outro lado, o Nanico PSTU estava realizando expurgos em 2018 quando os dirigentes não aceitaram que seus filiados apoiassem Lula. Os dissidentes foram para o PSOL. Veja só. O que acontece? Né? Você tem aí uma mentalidade e um pensamento. Esse pessoal é de esquerda mesmo. Em alguns pontos eles vão divergir. Mas no geral, eles são parecidos, né? Então, é uma questão de falta de entendimento numa questão que é o próprio histórico do comunismo no mundo. Por quê? Você tem que criar a teoria das tesouras, né? Então você vê essa pequena briga aqui e acolá, mas são questões pontuais. Tá certo?
Estamos na parte 2 aqui, continuando lendo o artigo da doutora em filosofia Bruna, deixa eu ver o nome dela aqui, Bruna Prascola, tá certo? Vamos continuar aqui esse comentário aqui, ó. O trotskismo demorou para buscar se institucionalizar durante... Mas, veja só, o professor Olavo de Carvalho não está querendo essa questão. Sinceramente, não é isso. Olha, você está falando de um Olavo que na sua cabeça aí. Você foi pegando um recorte ali e achando que conhece. Pô, meu, é difícil, hein? Sabe aquela pessoa que vê a casa por fora, tem uma ideia de como ela é por dentro, né? Vê por cima, tá certo? Vê do lado. Mas enquanto você não entrar na casa, meu, você não vai saber como que é a casa por dentro. Tá certo? Você fica lendo livros sobre teorias, né? Enquanto você não aprender a nadar, você vai ficar só na teoria. Então é essa questão. Você não leu. Esse é meu ponto aqui. Críticas, nós podemos fazer críticas, né? Mas essa questão aqui jamais pode ser atribuída justamente ao professor Olavo de Carvalho, que realmente criticava certas coisas. Tá direito. Eu falo, se o pessoal me ouvisse mesmo, não tinha essas coisas aí, pô. Então, ele dizia que cargo eletivo não quer dizer poder. E uma coisa que tem que ficar claro, que o comunismo é um organismo internacional e a esquerda mundial é bem unida. Os líderes, tá? Os integrantes podem ter que ter uma divergência assim a colar, então, mas tem uma unidade ali de organização, se é que me entende. Os órgãos de imprensa oficiais do Brasil, da grande mídia, tudo esquerdista. Nas universidades aí, o pensamento vigente é esquerdista. Se eu for querer fazer na UFMA uma tese criticando aí o nosso patrono da educação, Paulo Freire, vou ter dificuldades. Não tem pluralidade de ideias naquele local. Veja como que tá a UFBA. Eu acho que eu conheci a UFBA, hein? Vendia pão lá integral. Com os monges Hare Krishna, hein? Ó, nos anos 2000 ali, ó, 98, 99, né? 2000 ali. Vendia pão lá. A mãe do meu filho estudou na UFBA, fez direito na UFBA. E ela já me dizia sobre essa questão na época, né? Mas enfim. Continuando aqui, ó. Mas voltemos ao aspecto mais geral, que é a alegação de que organização de esquerda. Peraí. Você viu a manifestação que teve no último dia 25 de fevereiro? Você viu como estava a rua depois? Com todo esse movimento não orgânico. Eu concordo contigo nesse ponto. É um sentimento da população que não aceita o estamento burocrático sanguinário e assassino. Esse é o ponto. Se você pontua sobre isso, né, é um movimento orgânico. E esse movimento, com toda essa desorganização que tu citas aí, que tem pontos verdadeiros, não pode ser atribuído ao professor Olavo de Carvalho. Com tudo isso, vejamos o exemplo que aconteceu, né? O pessoal saiu da manifestação, estava tudo limpo ali. Então, de sobremedida, um movimento que há algum tempo atrás o pessoal tinha medo de falar sobre alguma coisa, sobre conservadorismo e direitismo, essas questões todas, hoje o pessoal não tem mais esse medo. Então devemos isso ao professor Olavo de Carvalho. Então, são duas coisas distintas aí, tá certo? Não sei como a Gazeta do Povo aceitou esse texto aqui, tá certo, tem que ter pluralidade de ideias, mas atribuir essa questão ao professor Olavo de Carvalho não dá, hein? Haja santa paciência. Continuando aqui. Mas voltemos ao aspecto mais geral, que é a alegação de que organização de esquerda
O fato é que é muito difícil pensar em qualquer ente social que funcione de modo tão avesso à autoridade quanto o da nova direita. Por exemplo, antes de a direita ficar idolatrando um autodeclarado católico que sabe mais do que o Papa, pô, meu irmão, você está confundindo as coisas, pô. Esse Papa que está aí, você não pode ser uma besta quadrada, né, meu irmão? Esse Papa que está aí, eu não aceito, pô. O que eu vou fazer? Só porque ele é Papa eu vou aceitar? Você está confundindo as coisas. Desde pelo menos quando o Papa era São João Paulo II, não foi Cogos quem lançou a moda, refiro-me ao Olavo de Carvalho. Era usual a direita brasileira reconhecer na igreja e no exército duas instituições que salvaguardavam a família e a pátria. Peraí. E aí vai outra coisa, outra questão aqui, né? Por mais que a infiltração da teologia da libertação seja um problema real e que está longe de ser exclusivo originário da Igreja Católica, o fato é que Olavo de Carvalho promoveu sistematicamente o desrespeito à autoridade no seio da Igreja. Não, mas peraí. Não, isso aqui aí não. Ele trouxe muitas pessoas que eram até ateus, jovens que estavam fora da igreja, que não gostavam de filosofia, para o mundo da filosofia. Tá certo? Isso você não pode negar. Quantos milhões de livros aí, quantos milhares de livros temos no Brasil em circulação, que foram citados no cofre por ele, em pessoa, que ele recomendou. Muitos ele fez lá o editorial, né? Tá certo? E sem contar que uma coisa é você, uma pessoa que se passa por alguma coisa que ela não é, você denunciar e falar assim, pô, outra coisa é você ter o respeito. Você está confundindo as coisas. E vindo de ti, isso é inadmissível. Por quê? Você, como um filósofo, doutor em filosofia, você tem categorias de coisas. E temos que separar as coisas. O que é e o que não é. Tá certo? Então, o lobo está vestido de vovó, eu tenho que aceitar que é vovó, eu tenho que denunciar, pô. Olha, você não é vovó não, você é lobo mau. E você diz que isso aí... Então, você confunde as coisas. As instituições são criticáveis, pô. Orar e vigiar sempre. Tá certo? Então são duas coisas distintas. O exército brasileiro é feito de quê? De pessoas. Ele sempre criticava as lideranças do exército lá em cima. Que quantas cagadas fizeram nesse país aqui? Vamos falar sério. Só porque uma pessoa, uma autoridade, tem que dizer amém. Só porque você é doutor em filosofia, tem que dizer amém, aceitar do que você fala. Não. Vai ver se lá na UFBA eu posso falar o que eu quiser lá. Dialogar com o professor. Então... essa questão aí que eu digo para você. Você não leu o professor Olavo de Carvalho. Você não viu o COF, a teoria dos quatro discursos, aquela aula da decadência da inteligência, né, que foi um curso, da psicologia, a questão das 12 camadas da personalidade, a teoria das 12 camadas, que ele aperfeiçoou. Então, você está atribuindo a ele coisas que ele não são dele. A crítica nós aceitamos, é lógico, isso aí faz parte do jogo. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é falar assim, cara, você jogou uns espantalhos aqui que não está colando, pelo menos para mim, tá? O fato é que é muito difícil pensar em qualquer ente social que funcione de modo tão avesso à autoridade quanto o da nova direita. Olha, eu não sei essa questão de autoridade. O que é autoridade? O que é autoridade? Valdemar Magaldi Filho, uma vez no programa da Rede Vida, né? Ele falou uma questão interessante que eu achei. Autoridade, aquele que rege a si mesmo. Então, o fato de uma pessoa ser autoridade, ela pode abusar da autoridade. Você deve respeitar isso aí? Não dá, né, meu? Tá confundindo as coisas. Então, e um filósofo não pode fazer esses erros primários aí. Você tem que separar o joio do trigo. E você não teve o cuidado de fazer isso. Ou
por descuido, ou por má vontade mesmo, ou por falta de entendimento do mesmo. Não sei. Tá certo? O que vale para a política, para a igreja e para o exército, vale até para os negócios, sob a prisma da institucionalidade e da autoridade. Uma empresa de grande ou médio porte se parece mais com a esquerda do que com a direita, porque se o empresário não tiver uma existência formal, então está confundindo, misturando todas as coisas de organização. Veja aí como são as manifestações desse pessoal aí, como que é. Né? Então você tenta pegar, jogar no leitor que quem é organizado, a esquerda é organizada no sentido de dar sustentação a quem está no poder. Isso é mesmo. Só me ocorrem 3 agentes políticos grupais tão anárquicos quanto a nova direita. Então você tenta jogar a pecha que o trotskismo, mesmo que sutilmente, faz parte disso, né? Trotskismo, né? Enfim. Mas enfim, né? Dos 3 grupos, resta o olavismo, cuja importância na nova direita é inegável. É, por assim dizer, o fundador dessa corrente. Ele não fundou nada disso aqui, pô. Ele fez os escritos dele. Tá certo? Se você é séria mesmo, e é uma filósofa mesmo de verdade, né? Vou te falar, né? Uma doutora em filosofia, vamos falar assim. Você há de convir comigo que ele quebrou essa hegemonia da esquerda, desse discurso. Isso aí incomoda, né? Então, um pouquinho de espaço. Veja só ser um conservador. Veja o que está acontecendo com a Jovem Pan. Tá certo? Veja com os canais aí dos conservadores que são desmonetizados aí. Você concorda com isso aí? Por quê? Porque a verdade incomoda. Esse é o ponto, o Bruno. E você não esqueceu de relatar isso. Quando ele fez a primeira live após o resultado eleitoral, o livro de Olavo de Carvalho sobre a mesa levou jornalistas a fazer matérias explicando ao Brasil quem era aquele escritor. Hoje, qualquer pessoa razoavelmente informada tem uma ideia de quem é Olavo de Carvalho. Pô, você tem uma ideia de quem é Olavo de Carvalho é uma coisa, saber quem é ele mesmo é outra, pô. Sob a prisma da institucionalidade e da autoridade, uma empresa de grande ou médio porte se parece mais com a esquerda. Beleza. Olavo ensinou a chincalhar as autoridades e a sobrevalorizar a individualidade incondicionalmente, não raro da maneira mais estrônica possível. Seu mínimo dedo é cor. Tá certo, isso aí mesmo. Não tem como dar certo uma corrente política inspirada por ele. Já deu certo o que você está comentando. Pô, meu irmão, você não está percebendo isso. Você tá escrevendo na Gazeta do Povo porque a Gazeta do Povo está existindo por causa dos conservadores. Se o conservador sair, acabou. Não tem. Olha o absurdo que essa mulher tá falando, tá certo? É muita coisa, né? Então, o juízo de valores aqui, que eu tô querendo, as categorias aqui, os espantalhos que ela coloca, ela inverte as coisas, né? E tenta atribuir ao professor Olavo de Carvalho coisas que não lhe cabem. Por quê? Justamente certas questões que acontecem hoje no movimento no Brasil que atrapalharam mesmo, pô. Então você não leu ou não compreendeu o Olavo de Carvalho, nem viu o COF. Sinto muito, é isso aí. Duvide de tudo, depois duvida da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau. Confesso que é complicado, né? Mas a gente tem que ter essa paciência com esse pessoal aí, né? Mas enfim, sobre essa questão da filósofa aí, a doutora em filosofia Bruna, ela confunde certas questões que são importantes a gente enumerar aqui. Olha só, as Forças Armadas, elas têm uma função, elas cumprem uma função.
Beleza ou não? E a função das Forças Armadas é direcionada pelos seus comandantes. Beleza ou não? Então, você há de convir comigo que Gramsci e a infiltração, né, ocorreu dentro das Forças Armadas. E que a corrupção chegou dentro das Forças Armadas. Então, você tem que respeitar. Agora, quando você... Sabe aquela questão? Você tem que respeitar pai e mãe, mas se você tem um pai que te bate, te violenta, você não pode mais respeitar um sujeito desse. Está compreendendo a questão? Então, quando você vê que certas instituições estão perdendo aqui, a democracia é a eterna vigilância. As instituições, né, são feitas de pessoas. E essas pessoas são corruptíveis, tá certo ou não? Vejam o exemplo que eu posso te dar aqui, fictício, mas muito real, do Batman em Gotham City, né? As instituições ali estavam funcionando. Mas como estavam funcionando? Por que Batman existe? Tá compreendendo a questão? Então, são duas coisas distintas. E uma das questões do conservadorismo aí é você entender estas questões aí. Por exemplo, no Vaishnavismo aí, você tem que ver o inocente, o ofensor, o amigo e o inimigo. Então, as instituições podem ser ocupadas por pessoas de má índole. Por exemplo, tem Platão, né, citando Sócrates, falando sobre o que é a verdade. É verdade você falar a verdade em qualquer local, é isso aí mesmo, né? Mas um amigo seu te pede para você guardar uma faca, uma arma. Aí depois de um tempo você guarda essa faca aí, deixa escondida, e um dia o seu amigo vai lá na sua casa e pede, tá agitado, tá revoltado, tá muito nervoso e pede a faca. Você vai entregar a faca para ele? Não, porque vai fazer besteira. Então, o papel do filósofo, o papel dos pensadores é orientar a sociedade. É ver a realidade e ver, as instituições estão perdendo a bússola. E uma pessoa que se passa por algo que ela não é, você tem que denunciar isso. Esse é o ponto. E você se apega às instituições, você vai morrer afogado com elas. Não é assim, né? Por quê? Porque as pessoas, elas são corruptíveis, tá certo? E outro ponto que você está vendo aqui, outro artigo aqui, como Tucker Carlson e Putin estão fazendo a direita americanizada entrar em parafuso. Entrar em parafuso, O que é desinformação, Ô, meu irmão, pra cima de nós aqui, não. Fiz um vídeo sobre isso. Então, você comenta coisas que você mesmo não tem noção. Você está entendendo o que está sendo apresentado, mas você não tem os elementos para poder fazer uma inferência melhor sobre isso. Por quê? Porque tem que fazer o cofre, desculpa aí, tá? Mas voltando ao ponto. Hoje em dia, em 2024, né? As instituições que estão aí, veja só, né? Jesus Cristo, por exemplo, né? Ele veio pregar o amor, né? Mas ele, no templo, ele expulsou os vendedores ali. Por quê? Tá compreendendo a questão? Por quê? Então, as pessoas, o ser humano, eles têm que estar atentos aos perigos. Por exemplo, os desvios das instituições, o ordenamento jurídico no Brasil está na sua plena vigência, está tudo certo. A Polícia Federal está fazendo bonitinho seu trabalho, está tudo certinho, tudo bonitinho, redondinho. Você acredita nisso? Tá certo? Então, o Putin não é conservador e o Tucker Carlson, né,
ele representa, com certeza, a direita, que ouve muito ele. Mas não significa que no seu íntimo ele é um conservador. Não sei se ele é ou não é. Ele está fazendo jornalismo. Vai saber se ele tem um lado nessa história e é um desinformante. Pode ser, comentei no meu vídeo. Então, eu não estou em parafuso com isso, porque a velha propaganda russa de desinformação, pô. No momento que Navalny foi assassinado lá, vem com essa entrevista para tentar encobrir um pouco, mas não conseguiram, né? Mas enfim. Então, outros elementos aqui de percepção, né? É o que? É de que, por exemplo, tudo nesse mundo está em transformação. Tá certo? E essas transformações têm um lado bom e um lado ruim. As instituições dentro da república, dentro da democracia, elas existem para servir o povo. E eu te pergunto, o povo está sendo servido aí? Está sendo respeitado? Não sei. Então, você não pode se apegar, né, a certos espantalhos ali ou certas questões ali para tentar analisar uma coisa tão mais profunda, né? Então, é que nem o mar. O mar, você olha o mar, só tem água. Mas veja a profundidade do mar, veja a variedade. Essa é a questão. As instituições são simples, tá ali, mas espera aí, tá funcionando certinho, tudo bonitinho. Você acha mesmo que os rumos desse país aqui tá correto? Você falou ali, por exemplo, por que o anarcocapitalismo é compatível com o conceito de dignidade humana? Pera aí, pô. Aí você confunde as coisas. E é filósofo, pô, aí não dá, hein? Doutor em filosofia. É difícil, né? Estamos abertos aí, viu, Bruno? Se quiser debater com a gente aí, fica à vontade. Sou apenas um ralé aqui no meio da multidão. Um metalúrgico que resolveu falar alguma coisa na internet aí, né? Estudei pedagogia aí, daquele jeito, né? Fiz semipresencial. Estamos aí para abertos aí, tá certo? Mas essas falhas nas suas análises aqui, na montagem aqui, para que você chegue na conclusão, é preocupante. Você tem que corrigir isso aí. Eu espero em Deus que você consiga corrigir em tempo. Porque você tem um lado e você tenta disfarçar isso aí e passar uma mensagem. Você é uma esquerdista disfarçada. Então é isso aí. Vamos que vamos, duvidar de tudo. Pode duvidar do visto de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.